Oi, turminha! Voltamos agora com a nossa aula de História. Pegue então a apostila e vamos trabalhar. Turminha, página 109, o governo Temer. Então, nós vimos na aula passada os governos Lula e Dilma, né? Finalizamos a aula passada onde vocês aprenderam sobre o impeachment da primeira presidente mulher do nosso país, ok? Agora nós vamos ver um pouquinho do sucessor dela, de quem assumiu o poder da presidência ali no país depois do impeachment da Dilma. O governo Temer. Michel Temer havia sido vice-presidente durante o primeiro mandato de Dilma, em 2014, e participou novamente das eleições e seguiu como vice-presidente, cargo que ocupou até o processo de impeachment fosse concretizado. A ascensão de Temer à presidência do país em 2016 fez com que parte da população insatisfeita com o governo Dilma se tranquilizasse, mas revoltou as pessoas contrárias ao impeachment, que acusaram de articular um golpe, ou seja, de organizar uma manobra desonesta para ascender ao poder. Então, com o impeachment da presidente Dilma, o vice dela, que era o Michel Temer, subiu ao poder, né? Assumiu ali a presidência do país. Isso aí trouxe um pouco de tranquilidade para a população, que estavam já revoltadas com o governo da Dilma. Porém, as pessoas que eram contra o impeachment, ou seja, as que eram a favor da Dilma, ficaram revoltadíssimas, porque eles começaram a acusar o Michel Temer e os seus aliados de algo desonesto, né? De uma manobra política desonesta para que ele subisse ao poder e chegasse à presidência, né? Então ele enfrentou também ali um momento um pouco difícil, né? Pegou ali a presidência do país, né? Onde parte da população revoltada com tudo as coisas erradas no país, outra população contra ele, outra parte da população e principalmente os governantes, senadores, deputados contra ele, né? Imagino que deve ter sido um momento ali difícil para esse presidente, não é, turminha? Porém, ele foi esperto, ele se aliou a opositores da Dilma para poder governar o país, né? A propaganda do PMDB, partido de Michel Temer, dizia que ele era o presidente certo na hora certa. E em seu governo ele aliou-se a antigos opositores de Dilma, como os senadores Aécio Neves e José Serra, com o objetivo de conquistar apoio para a implantação de novos projetos políticos e econômicos no país. Lembrando que, turminha, para um presidente governar, ele depende, né, do aval, da assinatura, né, dos senadores lá no Senado, quando ele implanta uma lei, quando ele tem algum projeto. Então ele depende do apoio ali dos senadores, dos deputados, para que isso seja concretizado. E como ele estava tendo essa resistência, ele resolveu se aliar a quem? Aos opositores, aos que eram contra a Dilma, que eram esses senadores aqui, Aécio Neves e José Serra, com o objetivo de ter mais facilidade para serem aprovados aí os seus projetos para a melhoria do plano econômico aí do país, tá? Com o apoio da maioria dos deputados e senadores, Temer conseguiu implantar projetos econômicos de combate à inflação. Ainda assim, diversos casos de corrupção envolvendo políticos de seu governo continuaram a ser divulgados e a situação política permaneceu agitada no país, né? E foi aí Michel Temer governou aí o país até o final de 2018, onde teve as eleições novamente e entrou aí o novo presidente aí do Brasil e atual, que é o Jair Messias Bolsonaro, né? Um processo aí de eleição bem tumultuado que foi, acho que vocês devem ter visto, acompanhado aí nas mídias, até tentar assassinar o futuro presidente na época, durante a campanha eleitoral, tentaram, enfim, né?
Foi um processo assim bem agitado, mas ele chegou aí à presidência do Brasil e até hoje está aí governando, com as dificuldades, é claro, né? As mesmas dificuldades que o Temer teve, outros que tiveram, que é a falta de apoio de senadores e deputados para poder implantar os seus projetos. O nosso atual presidente, infelizmente, também enfrenta, né? Porque na política é assim, tem os que são do lado do presidente e tem os que são oposição, né? E até hoje nós vemos isso, essa realidade aqui na nossa política, né? Sem contar que o nosso atual presidente ainda está enfrentando o pior momento, acho que de toda a carreira aí de governo no nosso país, que é essa pandemia, né? Mas enfim, né? Cremos aí que isso vai passar e que dias melhores virão, né, turminha? Vamos agora para a página 110. Atividades. Leia a reportagem a seguir e, com o auxílio do professor, responda as perguntas. Então, temos aí a reportagem. Temer assume a presidência da República e fala em colocar país nos trilhos. Tá? Então, vocês vão ler essa reportagem e vão responder essas perguntas. Letra A. Quando Michel Temer assumiu a presidência do Brasil? Então, essa daí, eu acho que não tem aí no texto. Ele assumiu dia 31 de agosto de 2016. Ok? Qual era a prioridade de Temer assumir o governo? Então, a prioridade dele era gerar empregos. C. O que significa a expressão colocar nos trilhos? Tá? Significa orientar algo ou alguém para tomar atitudes corretas. A D. Por que o presidente achava necessário colocar o Brasil nos trilhos? Porque ele considerava o programa do governo anterior não havia trazido benefícios ao país. E aí, é possível afirmar que hoje o Brasil está nos trilhos? Justifique. Hoje o Brasil está nos trilhos? Vamos pensar assim, ó. Tirando a questão da pandemia, porque isso aí é mundial. Infelizmente, todos os países estão sofrendo com isso. Vamos pensar assim, sem a pandemia. O Brasil está nos trilhos? Vocês acham, a opinião de vocês, que o Brasil estava, até antes da pandemia, o Brasil estava encaminhando para melhorias? Sim ou não? Okay? E depois podem comentar aí sobre a pandemia também. Mas respondam primeiro, antes da pandemia, a opinião de vocês, e agora, depois da pandemia. Página 111. O Brasil e a globalização. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, distribuídos por diferentes lugares e costumes diversos. As regiões do nosso país são muito diferentes umas das outras, mas atualmente essas diferenças são bem menores do que no passado. Com o desenvolvimento da tecnologia, as comunicações e o transporte ficaram cada vez mais rápidos. Assim, o contato entre as pessoas de diferentes regiões tornou-se muito mais frequente, o que facilitou a troca de informações e ideias entre elas. Né? Então, com a globalização, né, o nosso país aí foi evoluindo nos meios de transporte, de comunicação e tecnologia, e isso veio aí agregar, né, à vida das pessoas, veio facilitar, onde as pessoas hoje têm mais acesso à comunicação, bem como aos meios de transporte. Tá? Temos aí a imagem do aeroporto, né? Foram aumentados, criados mais aeroportos do país. Temos aí uma rodoviária, depois temos um agricultor usando o computador no campo. Olha só, quando que nós iríamos imaginar que um agricultor pudesse ter acesso a essa tecnologia? Hoje eles já têm, né? E temos aí um jovem da etnia Cadivel tirando foto com o celular, um índio com o celular. Então essas imagens aí é para retratar aí, para vocês verem como mudou o nosso país nos dias de hoje, né? Da mesma forma que as regiões do Brasil as regiões do Brasil estão mais ligadas entre si. Diversos lugares do mundo também estão em contato. Esse processo de interligação mundial é chamado de globalização. Então, o que é globalização? É o processo de
interligação mundial. Então, podem até grifar esse parágrafo, viu, turminha? É possível perceber a globalização de diversas formas em diversos lugares. Produtos estrangeiros são vendidos no Brasil. Costumamos ler e falar palavras originárias de outros idiomas. Por exemplo, mousse, shopping, site. São 3 palavrinhas aqui, no exemplo, que são palavras do idioma americano, né? Vem do inglês. E nós costumamos falar. Então, isso aí já é uma prova da globalização. Nos alimentos, em restaurantes e comidas típicas de outros países, entre outras coisas. No Brasil, os efeitos da globalização puderam ser mais percebidos no início do século XXI, período em que o uso da internet pela população foi ampliado. As pessoas podem acompanhar notícias do Brasil e do mundo pela internet, brincar com inúmeros jogos, comprar produtos diretamente de outros países, conversar com pessoas de outros lugares. Então, a globalização, né, foi possível mesmo, né, expandiu aí com o uso da internet. Né? Hoje temos aí acesso, né, praticamente grande parte da população brasileira tem acesso à internet. E isso facilitou bastante que o Brasil pudesse entrar aí nesse processo de globalização. Atividades. Qual é a relação entre a internet e a globalização? Responda no caderno. 2. Em casa, converse com adultos sobre o uso das tecnologias no mundo atual e descubra o que existia quando a pessoa era criança. Peça a esse adulto que lhe conte o que mais chamou a atenção dele com a ampliação da globalização. Anote no caderno. Então, essa turminha, vocês vão conversar aí com o adulto responsável aí por vocês. Vocês vão perguntar, quando vocês eram criança, como que era? Vocês tinham computador, não tinha, né? E quando começou esse processo de globalização, que começou essa internet, essa globalização, tudo, o que mais chamou a atenção desse adulto aí? E 3, o mundo globalizado nos permite consumir produtos fabricados em diferentes lugares e preços mais acessíveis do que antigamente. Em casa, pesquise alguns produtos industrializados que você e sua família consomem e anote no caderno o local de origem deles. 113. A desigualdade e as ações afirmativas. No Brasil, estima-se que metade da população viva sem alguns dos serviços considerados essenciais, como tratamento de água, esgoto, coleta de lixo, fornecimento de água encanada e energia elétrica. Triste realidade, né, turminha? Hoje nós temos tudo aqui, né, ao nosso acesso, mas infelizmente uma parte da população no país ainda carece disso daí, não tem uma rede de esgoto, um tratamento de esgoto, tratamento de água, não tem até energia elétrica, né? Infelizmente ainda temos aí uma minoria da população que sofre com essas carências. Esses dados revelam que há no país grande desigualdade social, pois muitas vezes é possível encontrar em uma mesma região pessoas extremamente ricas e outras extremamente pobres. No início da década de 2010, a percepção dessa desigualdade levou ao governo brasileiro a adotar medidas que ficaram conhecidas como ações afirmativas. Elas visavam ampliar o acesso de pobres, indígenas, afrodescendentes e pessoas com deficiência à universidade e ao mercado de trabalho, e foram apoiadas por muitas pessoas. Por outro lado, diversas pessoas foram contrárias em algumas dessas ações, sobretudo o estabelecimento de cotas em empresas e universidades. Então, esse problema aqui no Brasil chamou a atenção dos governantes e eles começaram a criar aí essas oportunidades, principalmente de cota em universidades e também para emprego, para essas pessoas mais carentes, incluindo aí, no caso, pessoas portadoras de deficiência, né? Só que, como sempre, tem as pessoas que são ali resistentes, infelizmente, né? Inclusive as próprias empresas que acabavam não querendo ceder a cota aí de emprego aí para um deficiente. Aí depois, com isso, né, começou-se a exigir que as empresas, uma parcela dos funcionários, dependendo da quantidade de números de funcionários, tantos por cento, 1, 2 ou 5%, tem que ser oferecida a um portador de deficiência. Então isso aí tornou-se regra e hoje as empresas são obrigadas a ceder aí
uma vaga de emprego para um portador de deficiência. Mas não foi fácil, porque as empresas começaram a oferecer aí resistência com relação a isso, né? Veja a seguir alguns dos argumentos favoráveis e contrários às ações afirmativas. A favor, as desigualdades são visíveis, além de serem testadas por diversas pesquisas. Ações como as cotas são importantes para começar a mudar o quadro social do país e reduzir preconceitos. Contra, de acordo com a Constituição, todos somos iguais e temos os mesmos direitos. E ações como as cotas podem aumentar o preconceito, pois destacam as diferenças em vez da igualdade. Então, aí temos aí os que são contra e os que são a favor dessas ações, né? E vocês, na opinião de vocês, o que vocês acham? Tá? Qual é a sua opinião sobre as ações afirmativas? Pesquise sobre esse assunto na internet e converse com os adultos de sua família para aprofundar-se no tema e registre as anotações no caderno. Tá? Então, aí vocês vão dar a opinião de vocês, ok? Turminha, homework ficaram, então, 2 páginas, 110, 112 e 113. E a última folhinha de história do Vamos Trabalhar, página 251 e 252. E terminamos hoje a nossa apostila de história e vamos trabalhar de história, ok? Turminha, dúvidas, só chamar para o WhatsApp, combinado? Um beijão, até amanhã.